pela autoridade do nome do Senhor, nós podemos orar e as muralhas todas caírem por terra na sua vida, amém? Aquilo que tem se colocado entre você e a sua bênção pode cair por terra hoje ainda, amém? Então, o título da mensagem de hoje é a última barreira, é o último obstáculo, amém? Então, nessa noite eu quero profetizar que você vai vencer o último obstáculo, no último dia aqui dessa campanha, o último obstáculo vai ser vencido. Quem crê, diga glória a Deus. Amém? Eu creio. E como o pastor João Carlos falou, o negócio não foi fácil hoje não, irmãos. Cheguei aqui, o negócio hoje estava tudo para não fazer o culto aqui hoje. Mas eu falei, pastora Maria, eu quero fazer. Senão nós nunca vamos fazer. E por que o cenáculo foi criado? Porque estarmos mais juntos. Lá na igreja tinha esse mesmo tanto de pessoas, mas ficavam ali, outro ali, e ficava muito espalhado. Então parece que a fogueira, quando a madeira, a lenha está mais junto, o fogo é mais alto, amém? Amém? Então hoje o fogo vai pegar você, amém? O fogo do Senhor vai vir sobre a sua vida, amém? Louvado seja Deus. Então abre suas Bíblias, livro de Josué, capítulo 6, é o texto base, né? Melhor dizendo, dessa campanha, né? Derrubando muralhas. Eu quero falar sobre muralhas mesmo, amém? Aleluias. Olha o que a palavra do Senhor diz. Vamos ficar de pé? Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Poderoso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos na tua presença nessa noite, Pai. Fale com cada um de nós, Senhor. Fale em nossos corações, Pai. Nós abrimos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração para ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Que a tua graça, o teu poder, a tua bênção e a tua misericórdia venha sobre este lugar e mude a história de cada um de nós, em um nome de Jesus. Aleluias. Todos digam amém. Irmãos, podeis assentar em nome de Jesus. Muitas vezes nós temos sonhos, temos projetos e também temos promessas de Deus. O povo de Israel, eles tinham a promessa de Deus, de uma terra que mana o quê? Leite e mel. E agora eles estavam na porta, na entrada dessa terra que mana leite e mel. Eles estavam ali, mas para que eles pudessem tomar posse da sua bênção, para que eles pudessem entrar e tomar posse do seu milagre, eles teriam uma barreira para atravessar, eles teriam uma muralha para derrubar, amém? Às vezes você veio aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, você precisa de um milagre, Deus prometeu uma bênção, Deus fez promessas, mas entre você e a sua promessa existe uma barreira, existe um obstáculo que te impede de alcançar a bênção do Senhor, de alcançar aquilo que você busca, a sua bênção, o seu milagre. Tem uma barreira entre você e o seu milagre, mas nessa noite o Senhor vai trazer estratégia para a sua vida, amém? Fala para o irmão que está do seu lado: meu irmão, nessa noite o Senhor vai trazer estratégias para a sua vida, amém? Para você vencer todas as barreiras, amém? A Bíblia diz que Jericó era essa barreira, Jericó era aquilo que estava entre o povo de Israel e a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que está entre você e a promessa, mas eu sei que o Senhor nessa noite vai te dar estratégias para vencer todas essas barreiras, amém? Eu creio nisso. Deus, Ele preparou todo o ambiente, Deus, Ele preparou o ambiente profético para que as muralhas fossem jogadas ao chão, amém? Pode ter certeza, irmãos, às vezes hoje você olha para
para o seu obstáculo, você olha para a sua dificuldade e fica pensando assim, não tem como alcançar aquilo que eu tenho tanto almejado, tanto buscado no Senhor. Mas quando você pensa assim, eu quero te falar nessa noite que o Senhor pensa diferente, que o Senhor já está preparando uma estratégia, que o Senhor já está preparando um ambiente para você conquistar a sua bênção, amém? Que o Senhor está preparando um ambiente para você conquistar a sua vitória, amém? Quem crê, diga glória a Deus. A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava, amém? Jericó era o quê? Era o obstáculo, amém? Diz assim, Jericó era o obstáculo. Mas se você prestar atenção no texto, o obstáculo estava com medo, estava temendo o povo de Deus. O obstáculo, aquilo que estava entre Israel e a bênção, também sabia do poder de Deus, amém? Eu quero falar para você nessa noite, que aquilo que está entre você e a sua bênção, também conhece o poder do seu Deus, amém? Ele conhece quem é o seu Deus. Naquele lugar, ninguém saía, ninguém entrava, eles se fecharam para impedir que Deus mudasse, entregasse para Israel o milagre. Eles se fecharam. O inimigo muitas vezes vai tentar se fechar para que você não alcance a sua bênção, para que você não alcance a sua vitória, para que a sua muralha não caia, para que a sua muralha não venha ao chão. Ele vai tentar de todas as formas te impedir de ser vencedor, amém? A intenção dos valentes de Jericó, a intenção do rei de Jericó era impedir que o povo de Deus avançasse. Eu quero te falar nessa noite que a intenção do inimigo é te impedir que você avance. A intenção dele, o projeto dele, o propósito dele é te parar. Mas ele não vai conseguir, amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Ele não vai te parar, amém? O inimigo não tem o poder de te parar. Mesmo a cidade estando fechada, mesmo ninguém entrando, ninguém saindo. Olha o que diz o versículo 2. Então disse o Senhor. Eu quero falar para você nessa noite que a palavra que vai prevalecer é a palavra do Senhor. Não é a palavra das pessoas, não são homens que trancam portas, porque muitos vão tentar fechar suas portas, muitos vão tentar impedir você, melhor dizendo, de entrar pela porta da bênção. Mas eu quero falar para você, a palavra final, ela vem do Senhor, aleluias, amém? A Bíblia diz que então disse o Senhor a Josué, olha, eu te entreguei, aleluias, amém? O Senhor está falando nessa noite que Ele te entregou, amém? Ele já te entregou. Ele não só preparou o seu milagre, como Ele já te entregou a sua bênção, amém? Quem pode glorificar o Senhor com a salva de palmas bem forte, aleluia? Olha, eu entreguei nas suas mãos Jericó, o seu rei e os seus valentes, amém? Ele está falando, o Senhor está falando com Josué, os mais poderosos daquele lugar, aqueles que têm se levantado contra você, do maior até o menor, eu já preparei, eu já te entreguei nas suas mãos, amém? Não importa o quão grande pareça o seu obstáculo, o quão grande pareça as muralhas que estão diante de você, aqueles que se levantam contra você, o Senhor já preparou a bênção para você, o Senhor já preparou o milagre para você, amém? Glória a Deus, aleluias. Versículo 3, vós, pois, todos os homens de guerra. Irmãos, quem ganha a batalha? São homens e mulheres de guerra, amém? Contra o inimigo nós temos que nos posicionar. Deus está falando, eu tenho uma bênção para você,
eu tenho uma unção para a sua vida, mas você tem que se posicionar, você tem que entender que você é um homem e uma mulher de guerra, você tem que se comportar como um soldado, amém? Como um soldado do Senhor, porque é aquele que fica de cabisbaixo, aquele que fica ali só olhando para o problema, aquele que fica só olhando para as dificuldades, aquele que pensa, eu não vou conseguir, Jericó é grande demais, minha enfermidade é pior do que a de todo mundo, minha dor de cabeça, meu diabetes, minha dor no coração, meu problema de saúde, meu problema financeiro é maior do que todo mundo, e esses não vão alcançar vitória, irmãos. Nós devemos olhar para o alto, saber que nós somos soldados. Soldado não anda de cabeça baixa, ele olha para cima, porque ele sabe que a resposta vem do Senhor. Ele começa a falar, meu problema pode ser grande, mas meu Deus é maior, amém? Minhas dificuldades podem ser muitas, mas meu Deus vai me dar força para vencer todas as batalhas, amém? Então, vós que todos os homens de guerra, vocês vão rodear a cidade, amém? Cercando uma vez, assim fareis por 6 dias. Qual que é a estratégia? O Senhor vai falar, você vai demarcar território, você vai demarcar aquilo que você quer alcançar, amém? As muralhas podem ser grandes, mas se você começar a olhar para elas, se você começar a rodear essas dificuldades, se você começar a olhar para elas e ver a cada dia ela diminuindo, se você ver a cada dia ela diminuindo, ela pode ser grande. As muralhas de Jericó tinham aproximadamente 9 metros de altura e cabiam 2 carros parelha, então quer dizer mais ou menos uns 5 metros de largura. Não era uma pequena muralha, era algo grande, mas quando o povo começa a rodear, quando ele está marchando ali em volta daquela cidade, ele está andando ali em volta daquela cidade, ele está olhando para o problema, ele começa a olhar de uma ótica diferente, ele começa a olhar por todos os lados, ele começa a olhar, ele começa a ver que aquilo não é tão grande. É isso que Deus quer que nós façamos, irmãos, que nós começamos a olhar para o nosso problema e comece a olhar e ver que ele não é um problema tão grande, que essa dificuldade não é uma dificuldade tão grande. Comece a demarcar território como um soldado de cabeça erguida, amém? Quando Deus faz isso, Ele vai lembrar que nós vencemos as batalhas quando nós andamos em unidade, quando nós chamamos irmãos, vem conosco. Quando o pastor João Carlos fala, tem uma direção de fazer uma campanha, quebrando as muralhas, ele está falando, irmãos, vamos juntos. Às vezes um sozinho é impossível. Os 2 espias que foram lá espiar a terra teve que fugir pela janela, porque para 2 é difícil. Mas se nós começarmos a orar em um só propósito, nós vamos vencer as nossas batalhas. Naquele tempo, irmãos, Israel estava num momento difícil. Por quê? Moisés tinha morrido, o grande líder de Israel. E até hoje ele é reconhecido como um dos maiores líderes de Israel. Mas ele estava morto. E Deus levanta Josué. Mas ele ainda não tinha aquela experiência, nem o gabarito ali de Moisés, nem a influência que Moisés exercia. Então Deus ele vai colocar aquele povo em um só propósito, em uma só direção. O povo estava por todos os lados, o povo estava pensando numa coisa, queria entrar por um lado, para o outro. Deus vai falar, não, vocês vão ter uma só direção. Quando ele coloca o povo para rodear a terra, ele está falando, vocês vão rodear a terra. Todos começam a marchar, todos começam a andar em uma só direção. Não está mais um para um lado, outro para o outro. Eles começam a ter uma só visão. Você quer vencer batalha? Começa a ter uma visão unificada com Deus. Começa a ter a visão de Deus para a sua vida. Começa a ter uma visão espiritual para a sua vida. Eles começaram a marchar. Eles começaram a andar em um só sentido. Não estão mais um para um lado, outro para o outro. Eles estão em um só movimento. Amém? Uma só fé. Amém? Você quer vencer as batalhas? Tenha uma só fé em Cristo Jesus. Não uma fé por todos os lados, uma fé
que acredita numa coisa hoje, noutra amanhã. Aí eu começo a campanha hoje, eu paro pela metade, começo outra. Não, Deus está colocando agora um só propósito, uma só direção, 7 voltas. Vocês vão rodear a cidade, um atrás do outro. Existia, Deus ele coloca até a sequência, como seria, como eles iriam caminhar, fazer as suas caminhadas. Seriam 6 dias. 6 dias eles iam caminhar. Mas em 6 dias nada aconteceria. A grande bênção viria no 7º dia. Amém? Olha o que diz. Olha o que diz a palavra no versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Irmãos, 7 é o número perfeito de Deus. E os sacerdotes seriam os líderes espirituais da nação de Israel. Quer dizer, ele ia colocar uma liderança espiritual à frente. Mas depois dessa liderança espiritual, vinha a adoração. Eles iriam usar o quê? O chifre de carneiro, representando a adoração a Deus. Irmãos, você quer vencer, comece a adorar o Senhor. Você comece a glorificar o nome do Senhor. Quando você chegar aqui com um grupo de louvor, o ministério de louvor, quando eles falar, eu já levanto, eu já coloquei as minhas vestes santas, amém? É assim? Brancas. As brancas são santas também, gente, vocês sabiam? Quando é branca, representa a santidade, aleluias, glória a Deus, amém? Vai, um refrãozinho para nós aí, Zé, bate aí. Amém? No momento mais difícil, quando você começa a adorar, as barreiras vão caindo. Irmãos, uns dias para trás, passou uns 3 meses, eu estava assim com o coração angustiado, triste. Às vezes com a situação do nosso país, com a situação que estava por vir, e eu fiquei assim, angustiado, triste. Aí eu coloquei ele em casa assim, que ruja o leão, e que a terra estremeça. E fui cantando, gente, quando a fé eu estava falando em línguas, e pensa num negócio que saiu do meu coração. E foi bom para mim. Então a adoração, ela nos dá bênção, ela quebra barreiras. E Deus queria mostrar para aquele povo, vai na frente, tem que ser sacerdote, mas tem que ser sacerdote que adora o Senhor. Amém? E os 7 sacerdotes, eles iam adiante do quê? Da arca de Deus. Aquilo que simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Irmãos, nós podemos ser até muita coisa, mas sem Deus nós não somos nada. Amém, irmãos? Aquele povo, para vencer, a presença de Deus tinha que ir à frente. Amém? Deus ia marchando à frente. Deus estava na frente daquele povo, ali representando aquela arca, porque aquela arca representava a presença de Deus no meio do povo, amém? Mas graças a Deus, hoje não é uma arca que representa a presença de Deus, você é que representa a presença de Deus, porque você é a morada do Espírito Santo, Deus habita em você, amém? Você pode vencer as suas batalhas, porque aonde você andar, Deus está habitando em você, amém? Aleluias, pode aplaudir o Senhor. Você é a morada do Espírito Santo, aleluias. A Bíblia diz que a arca os sacerdotes iam à frente, tocando as trombetas de chifre ou chofar, adiante da arca. E a Bíblia diz que Deus ele vai dar as estratégias. Ele vai falar, no 7º dia, você vai rodear 7 vezes, amém? A perfeição de Deus. Irmãos, quando nós colocamos o nosso projeto, o nosso sonho, Deus ele vai trazer perfeição. Quando Deus está à frente,
quando Deus está guiando os nossos projetos, nossos projetos estão sendo alicerçados sobre a perfeição de Deus. Amém? O próprio Jesus falando ali em Mateus 7, 24, ele vai falar que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as pratica, será comparado ao homem prudente que fez a sua casa, que fez os seus alicerces sobre a rocha. Amém? E quando nós fazemos os nossos alicerces sobre a rocha, pode acontecer o que for, a nossa casa não cai, porque Deus é o nosso alicerce. Amém? Aquele povo, eles tinham Deus como seu alicerce agora. Deus ia à frente e o povo começou a marchar. Eles marcharam um dia. Aconteceu alguma coisa? Você fez o primeiro dia de campanha, aconteceu alguma coisa? Às vezes não, às vezes sim. Deus tem as maneiras de trabalhar. Aquele povo marchou o segundo dia, não aconteceu nada. Porque o projeto de Deus, o milagre aconteceria no 7º dia, e no 7º dia eles iam dar 7 voltas. E depois das 7 voltas, os sacerdotes tocariam as trombetas. E quando os sacerdotes tocassem as trombetas, o povo teria que fazer alguma coisa. Amém? Então eles vão e começam a rodear. E vai rodeando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, nada acontece, parece que as muralhas estão no mesmo lugar, nenhuma pedra foi tirada do lugar, e Jericó continua fechada, Jericó continua cerrada, mas uma coisa está acontecendo lá dentro, o povo ainda está com mais medo, o povo ainda está mais assustado ainda. Eu quero falar para você, às vezes você veio 1 dia, 2 dias, não viu nada acontecendo, mas no mundo espiritual, Deus está se movendo, Deus estava movendo ali em Jericó, assim como Ele está movendo na sua vida. Você não está vendo o rebuliço, mas Deus está fazendo um rebuliço na vida do seu filho, na vida do seu esposo, no seu trabalho. Deus está fazendo um rebuliço na sua casa, Deus está fazendo um rebuliço na sua vida financeira, Deus está mudando a sua história. Amém? Você não está vendo, mas está acontecendo. Amém? O povo de Israel não via nada, mas estava acontecendo. Amém? Quando nós obedecemos a voz do Senhor, as coisas começam a se mover em nossa volta. Amém? A Bíblia diz que eles rodearam por 7 dias, por 6 dias, e no 7º dia, a Bíblia diz que eles levantaram de manhã, eles levantaram bem cedo, amém? Para obedecer a voz de Deus, amém? Para obedecer aquilo que Deus estava trazendo na vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 20, a Bíblia diz que gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o zunido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Amém, irmãos? Então, o que a palavra diz? Que no último dia, na última volta, o povo parou, as muralhas estavam do mesmo jeito, mas quando Deus deu a ordem, os sacerdotes tocaram a trombeta, as muralhas começaram a ruir, houve-se um estrondo, o muro começou a descer, mas quando o povo deu um grito, quando o povo liberou uma voz de vitória, o povo gritou, a Bíblia diz que naquele instante as muralhas começaram a cair, de alto a baixo, aquele muro de quase 9 metros, de 5 metros de largura, ele começou a rachar, de alto a baixo, veio ao chão. A Bíblia diz que cada um conquistou aquilo que estava diante de si. O que eu aprendo com isso, meu irmão? Que o Senhor
vai te dar aquilo que está à sua frente, aquilo que você tem buscado. Ele vai entregar nas suas mãos. Aquele povo estava de frente para a sua bênção. Eu quero falar para você nesta noite, meu irmão, você está de frente para a sua bênção. E mais ainda, quando você declarar com seus lábios que vão cair os muros cairão, e você tomará posse da sua vitória. Quem crê, dê um glória a Deus bem forte. As muralhas naquele dia vieram ao chão. Irmãos, grito pode derrubar a muralha? Vamos tentar aqui, ver se derruba menos essa parede. Dê um grito bem forte, eu vou contar até 3, você vai gritar. Nós vamos ver se vai trincar ao menos essa parede aí. Amém? É 1, é 2 e... Esse grito não derruba nada, irmãos. Esse grito não derruba... Nem roupa do varal não cai. Num dia de vento ainda. Amém? Eu vou contar até 3, esse negócio tem que melhorar. É 1, é 2, é 3. Melhorou, mas não quebrou nada ainda não. Amém? Eles não gritaram mais alto que isso. Mas eles estavam debaixo de um comando de Deus. Eles estavam debaixo de uma ordem de Deus. E quando nós estamos debaixo de uma ordem de Deus, quando nós abrimos nossa boca, o inimigo tem que calar. O inimigo tem que partir em retirada. Amém? Aquele que está entre você e sua bênção, ele tem que vir ao chão. Amém? A Bíblia diz que quando nós começarmos a liberar uma palavra, quando Deus chamou o profeta Jeremias, lá no capítulo 1 do profeta Jeremias, Deus fala com ele e fala: não, Senhor, eu sou apenas um menino, eu não vou não. É igual a bispo, o dia que o apóstolo chamou ela para orar, nós estávamos namorando, e aí o apóstolo falou: não, a irmã Norma, vem cá para fazer a oração para encerrar o culto. Ela: vou não. Amém? Muitas vezes você vai fazer assim: não, eu não vou não. Mas eu quero falar para você nessa noite, o Senhor está mudando a sua história. Esse dia de campanha, o 7º dia, eu quero declarar que as muralhas que estão diante de você vão cair por terra, uma a uma. Amém? E as muralhas, aquilo que está entre você e sua bênção, não vai poder te segurar mais. Amém? Porque sobre você tem uma palavra. Amém? Você está debaixo de uma palavra. Amém? Então você pode gritar. Amém? Jeremias falou: ó, eu, Senhor, não vou não. Igual a bispa falou: não vou não. Mas Deus falou para ele: você vai. E não diga eu passo de um menino, porque eu vou colocar na sua boca as minhas palavras. Amém? Eu quero profetizar na sua vida. As palavras do Senhor estão nos seus lábios nesses dias. Da mesma forma que Deus levantou Jeremias como profeta e colocou as palavras dele na boca de Jeremias, ele está colocando as palavras na sua boca. E o que você determinar segundo a vontade do Senhor vai acontecer. Amém? Eu não sei o que você anotou nesse cartão, eu não sei o que você pediu nesse cartão, mas eu quero profetizar que segundo a vontade de Deus para a sua vida, vai acontecer esse milagre. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.